Bom dia, boa tarde, boa noite, povo de Deus. Cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês, meus amigos, minhas amigas. Que o Senhor Jesus esteja abençoando a vida de cada um de vocês. Amém, amados? Eu quero estar lendo, amados, para a sua meditação, aqui em Salmos 34, aonde fala do louvor a Deus, né? Aqui fala assim, ó: louvai ao Senhor em todo o tempo, o seu louvor estará continuamente na minha boca, a minha alma se gloriará no Senhor. Os mansos os ouvirão e se alegrarão. Engrandecei ao Senhor comigo, e juntos exaltaremos o seu nome. Busquei ao Senhor, e ele me respondeu, livrou-me de todos os meus temores. Amém, amados? Aqui Deus está falando para que a gente venha louvar e glorificar o santo nome do Senhor Jesus. Amados, é tão bom a gente louvar e agradecer o santo nome do Senhor Jesus. E é tão bom a gente agradecer a Deus. Amado, muitas das vezes nós só pedimos, né? Sempre que a gente vai orar, a gente só pede: Deus me ajuda, Deus me abençoa, mas nós temos que aprender a agradecer a Deus também por tudo que Ele tem feito em nossas vidas, por tudo que Ele tem feito, né? Pelas muitas das vezes a situação que temos passado, pelas lutas que temos atravessado, e nós buscamos dele e ele vem e nos socorre, amados. Então temos que ser grato a Deus a cada instante da nossa vida. Então é o dever de todo homem, de toda mulher, estar sempre glorificando o nome do Senhor Jesus, sempre agradecendo a Ele por tudo, amado, por tudo que Ele faz em nossa vida. Sabemos que vivemos, né, dias muito difíceis na nossa vida, vivemos num país que está sendo muito difícil. E não só no país, amado, é mundial, né? Você ouve falar de guerra, de tantas coisas ruins. Mas, amado Deus, ele fala aqui, ó, né? Olha aqui, ó, no versículo 4, Salmos 34, versículo 4. Busquei ao Senhor e ele respondeu-me, livrou-me de todos os meus temores. Amados, às vezes acontecem coisas na nossa vida que nós ficamos com medo. É normal, nós somos carne, nós somos seres humanos e Deus sabe, Deus conhece a nossa estrutura, amado. Deus conhece a nossa estrutura e sabemos que na hora da luta, muitas das vezes nós nos abalamos, mas o importante é que nós nunca venhamos perder a fé, que nós nunca venhamos perder a confiança em Deus, a confiança que quando nós buscamos de Deus, Ele vem e responde, Ele vem e nos ajuda, né? Então, amados, e é muito lindo onde que Deus fala, né? Aqui onde que fala em Salmos de Davi: busquei ao Senhor e ele respondeu, livrou-me de todos os meus temores. Então Deus, ele vem, ele livra nós de todos os nossos temores. A nossa confiança, amado, tem que estar em Deus. Muitas das vezes, amados, vivemos um momento muito difícil, é verdade. Estamos vivendo os fins dos tempos. Jesus está para voltar. Ele disse que num piscar de olhos ele vai voltar, amados. Então, que nós venhamos ter confiança em Deus, que nós venhamos buscar a Deus de todo o nosso coração. E sabemos que vivemos os dias maus, dias de angústia que vem para todo mundo. Quanto mais de Deus, amado, nós somos, mais luta vem. Muitas das vezes eu sei que você tem perguntado: meu Deus, eu tenho te buscado de todo o meu coração, eu tenho ido à igreja, eu tenho jejuado, eu tenho buscado, e por que às vezes vem tanta luta sobre a minha vida? Talvez você tenha até perguntado sobre isso, né? Mas, amados, uma coisa eu te falo, e Deus fala aqui, que quanto mais perto de Deus nós estamos, mais o inimigo fica furioso contra a nossa vida.
porque ele quer paralisar a nossa fé através das lutas. Ele vem e coloca luta sobre a nossa vida, mas nós temos que ser sóbrios, nós temos que ser inteligentes, saber que o diabo, nosso adversário, vive ao nosso derredor 24 horas, tentando nos devorar, tentando paralisar a nossa fé, amados. Mas, amados, nós temos que ficar firme com Deus, confiar em Deus. Muitas das vezes eu sei, amados, que tanto para mim como para você, na hora que vem a luta, você fica pensando, meu Deus, você fica com vontade de desabafar com alguém, conversar com alguém. Aí você fica pensando, meu Deus, para quem que eu vou desabafar? Para essa minha amiga, para esse meu amigo? Amados, muitas das vezes, se você às vezes fica pensando, se eu desabafar com essa amiga e amigo, será que eu posso confiar de eu desabafar? Não, amigos, eu sei que a gente tem muitos amigos, amigas, irmãos e irmãs, né? Mas, amados, a nossa confiança tem que estar em Deus, é entrar no nosso quarto, enjoelhar, clamar a Ele, entregar as nossas preocupações, entregar ao Senhor Jesus tudo aquilo que nós estamos passando, porque vem, amados, eu não sei se na sua vida vem momentos muito difíceis, porque na minha já veio momentos muito difíceis, momentos do meu coração sangrar de dor, sangrar. Mas eu sei, amados, que é o inimigo, porque, amados, eu tenho experiência, muita experiência na minha vida. Esses dias eu até fui numa igreja e dei um testemunho na igreja, né, que foi na igreja do pastor Roberto e da missionária Lúcia e da missionária Isabel, que são grandes homens e mulheres de Deus, e ali eu estava falando, amado, eu estava falando sobre o meu testemunho, e quem pregou foi a missionária Edna, uma grande mulher de Deus, e ela estava pregando, e tudo que ela pregou foi para mim. Ela pregou sobre as perdas que a gente tem nesse mundo, a perda de pessoas que a gente ama, né? E tudo que ela pregou foi para mim. Eu fui lá e dei meu testemunho, falei, gente, eu já passei por tantas lutas na minha vida, né? Perdi filho, perdi mãe, perdi pai, tudo assim, ó, né? Cuidei do meu pai acamado numa cama 1 ano e meio, todo atrofiado. E passei por muitas lutas sobre a minha vida, mas nada pode me parar, amados, nada pode parar. Quando são as pessoas que na hora da luta, elas param, e não é isso, amado, que Deus quer. Aquele que para, o Senhor Jesus voltar ou buscar a nossa vida, e se nós não estiver na presença de Deus, nós iremos ficar, nós não vamos subir, nós não vamos ter a vida eterna. Vale a pena ser fiel a Deus até o final, vale a pena você passar por luta, por provação, mas está ali, agarrado ao Senhor Jesus. Vale a pena, amados. Por mais luta que você passa, não desanima de estar buscando de Deus, né? Porque sabemos que é tudo que o diabo quer. Estamos vivendo as últimas horas aqui no mundo, estamos vivendo o fim dos tempos, e tudo que Satanás quer é derrubar nós, e nós temos que ser homens e mulheres de Deus, de garra, de força, pessoas que não desistem por nada, como Jó passou, perdeu tudo, e a mulher dele falou assim, você age como louco, abandona esse Deus e morre, né? A mulher de Jó falou, pois Jó não deu ouvido à sua esposa, e ele venceu. Assim temos que ser nós, amado, temos que ser fortes, usar determinação, não aceitar o mal sobre a nossa vida, não aceitar que Satanás venha nos pisar, temos que usar a nossa fé, repreender assim como o Senhor Jesus, ele repreendeu os discípulos dele quando aquele barco estava naufragando naquele alto mar, né? Que veio aqueles ventos fortes, a tempestade, e o Senhor Jesus estava descansando, e os discípulos precisou ir lá acordar o Senhor Jesus e chamar o Senhor Jesus, para que o Senhor Jesus viesse repreender o vento. E o que o Senhor Jesus falou para ele? Jesus veio, repreendeu o vento e falou para os discípulos, né? Homens de pequena fé, porque eles mesmos poderiam ter repreendido aquele vento. Assim somos nós. Deus, ele nos deu toda a autoridade para pisar em serpente e escorpião e expulsar todo o mal que vier sobre a nossa vida. Quando nós sentimos que Satanás está querendo nos derrubar, amado, nós levantamos com toda a força de Deus, com toda a autoridade que Deus nos deu para repreender
toda a força do demônio, toda a força de Satanás. Não abaixa a cabeça na hora das lutas, porque é isso que Satanás quer, que nós abaixamos a cabeça na hora da luta. Mas quando vier a luta sobre a sua vida, repreende Satanás. Satanás desgraçado, saia da minha vida, saia da minha casa, saia da minha família, em nome do Senhor Jesus, porque eu não vou parar, você não vai paralisar a minha fé, Satanás. Saia da minha vida. Amém, amados? É assim que nós temos que agir, repreendendo todo o mal em nome de Jesus. O que o Senhor Jesus mais fazia, amado, era repreender o mal, era expulsar Satanás, era expulsar. Muitos falam muito de oração forte nas igrejas, e nós agimos como Jesus fazia. O que mais Jesus fazia era repreender os demônios, era repreender o Satanás, era repreender toda a tempestade. E ele falou para nós que ele nos daria toda, lá em Marcos, capítulo 16, versículo 7, que ele nos daria toda a autoridade. Ida em todo mundo, pregai meu evangelho a toda criatura, todos que creem em mim, né? E falarão em nova língua. E ali ele fala que para que a gente viesse pisar em serpente, escorpião e expulsar todos os demônios em nome do Senhor Jesus. Ele nos deu essa autoridade para nós, amado. Então, se você estiver passando por um momento difícil na tua vida, ali na tua casa, na tua família, não aceita, repreende toda a obra de Satanás, repreende toda a obra maligna em nome do Senhor Jesus. Se nós queremos vencer toda a tempestade, todo o mal, né, e ficar firme com o Senhor Jesus, não desistir de buscar a Deus, porque Deus, ele fala que aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Então vamos perseverar até o final, vamos ser fiel a Deus até o final da nossas vidas. Amém, amados? E essa foi a palavra de hoje para mim e para você. Foi a palavra que o Espírito Santo falou em meu coração, tocou em meu coração para que viesse falar com cada um de vocês, de nós. Amém? Amados, eu quero convidar você desde já, hoje é domingo, e quero convidar você desde já para o culto de ação de graça que vai ter na nossa igreja hoje, a partir das 6 horas da tarde, das 18 horas, né, da tarde. Então, você é nosso convidado todo especial para estar lá conosco, amém? Que a Igreja Renovada Manancial de Deus fica localizada na Rua Gustavo Conte, número 7, bairro Nova Cravinhos, estado de São Paulo. Amém? Então você é nosso convidado todo especial, mesmo que você não mora aqui na cidade de Cravinhos, você pode estar morando em Ribeirão, ou na cidade circunvizinha. Tem irmãos que vai vir lá de São Simão, que vai estar com a gente também. Então vai estar uma benção, amado. O culto de ação de graças, e vai estar uma benção, e também vai comemorar o meu aniversário. Vem comigo comer um pedacinho de bolo conosco. Amém, amados? E que Deus abençoe a vida de cada um de vocês, que Deus abençoe a sua casa. E quero dizer que eu sou muito grata a Deus por tudo que Deus tem feito em minha vida, de onde Deus tem me tirado, né? Há 35 anos atrás, Deus tem me tirado lá do fundo do poço, e tudo que Deus tem feito em minha vida, eu agradeço muito a Deus, apesar de vir muitas lutas também, por eu pregar o evangelho, por eu ser uma mulher de Deus, tem vindo muita luta, mas eu não olho para isso, né? O Senhor Jesus fala assim, não olhar nem para a esquerda nem para a direita, para olhar para Ele. É somente o Senhor Jesus que vai nos dar a salvação, ninguém mais, amados, somente o Senhor Jesus. Então vamos olhar só para Ele, não vamos olhar para as críticas, não vamos olhar para nada, né? Aquilo que for bom, desce para o nosso coração, o que não for bom, nós arranca do nosso coração, amém? Um beijo, te amo, fica com Deus, fica na paz do Senhor Jesus, que você e sua família tenham um domingo todo abençoado, e esteja conosco, hoje a partir das 6 horas da tarde, amém? Beijo no teu coração, te amo, Jesus também te ama. Jesus te ama primeiro e depois eu te amo. Fica na paz do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus.